Paz a todos nessa manhã, estamos em mais um culto aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé em Porto Alegre, culto da família, e vamos estar nessa manhã louvando a Deus, cultuando esse Deus maravilhoso que nos ama e tem cuidado de nós a cada dia, tem nos suprido as necessidades e tem, na essência, com o seu Espírito, nos conduzindo de fé em fé e de glória em glória. Vamos louvar a Deus, mas antes vamos orar um instante, para que a presença de Deus esteja sempre conosco e que Ele nos conduza no louvor, nos conduza na adoração e também abra o nosso coração e o nosso entendimento para a Sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã na Tua presença. Obrigado, porque mais uma vez céus estão abertos e Tua presença está sobre nós. E Teu Espírito que habita em nós nos conduz até este momento maravilhoso em que podemos Te louvar e Te adorar em beleza e em Tua santidade. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos chamaste a essa salvação. Te agradecemos que fazemos parte do Teu corpo, estamos debaixo da Tua aliança, aliança feita para perdão de pecados e para a vida eterna. Recebe a nossa adoração nessa manhã e vem, Espírito Santo, ministrar nossas vidas e nos transformar ainda mais. Faz isso, Senhor, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Antes de iniciarmos o louvor, você também pode entrar em contato conosco pelos nossos canais, né? Você pode mandar uma mensagem, você pode pedir uma oração, você pode contar um testemunho das coisas maravilhosas que Deus tem feito na tua vida. E também você pode contribuir. Você tem aí os nossos canais de contribuição, você pode fazer isso com alegria, sabendo que devemos contribuir com liberalidade, com alegria em nosso coração, com gratidão, porque assim a bênção de Deus é derramada sobre nós sem medida. Então agora vamos a um momento de louvor e já voltamos com a palavra. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Te aplaudimos, Senhor, nesta noite. Tu és digno, Pai. És merecedor de honra, glória e louvor. Rendemos tudo a Ti nesta noite. Encontro em Ti poder pra salvar. Ao som de Tua voz tudo se faz. Jesus, minha força é.
Obrigado, Senhor, que podemos te louvar e te adorar. Obrigado, Senhor, por esta hora na tua presença. Te agradecemos porque com a tua palavra aberta diante de nós, o teu Espírito testifica em nosso coração que nós somos teus filhos e que esta palavra é o nosso alimento, que ela é a nossa força, a nossa esperança, que ela é aquilo que também nos conduz, Senhor, na face da terra, vencendo todo e qualquer desafio, vencendo todo e qualquer problema que possa acontecer diante de nós. Abre o nosso entendimento, sopra sobre nós do teu Espírito e fala conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Quero nessa manhã trabalhar um texto que está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. E é um texto que para os dias de hoje é extremamente importante. Quero trazer uma palavra para a família nessa manhã, uma palavra bem prática para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos realmente desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas pensam que aquilo que Deus quer e aquilo que Deus quer nos dar ou nos alcançar, nós precisamos subir uma montanha muito alta, muito íngreme, de difícil acesso, uma coisa extremamente complicada. Mas devemos ir para a palavra de Deus e perceber que pela palavra de Deus nós somos conduzidos a descanso na nossa alma. Nós somos conduzidos a nos aquietar diante de Deus. Nós somos conduzidos a abrir mão de muitas coisas que competem com aquilo que Deus quer. E, na verdade, não é uma montanha muito alta e simplesmente é um abrir do coração e deixar Deus assumir o controle e nós passarmos a ser verdadeiramente cada vez mais seus servos. Então não é uma questão de que o ser humano tem que subir, é uma questão que o ser humano tem que se curvar. É completamente diferente, pois a palavra de Deus não exige que o ser humano seja elevado. Não, a palavra de Deus ensina que dos céus veio o Senhor até a face da terra, e na face da terra Ele anunciou as boas novas, para que no período que estamos vivos nessa terra, possamos viver por causa dessas boas novas. Viver em alegria, em paz, em mansidão, em domínio próprio, em fidelidade, em benignidade. E essas coisas nos livram de muitos problemas. Essas coisas curam o nosso coração. Essas coisas nos conduzem de vitória em vitória, de glória em glória, pela fé em Cristo. E somente pela fé, somente em Cristo e somente pela palavra de Deus. Bem interessante esse texto, Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. Uma das primeiras ponderações que nós devemos fazer sobre esse texto é que foi Jesus quem falou isso. E Lucas o registrou por causa do testemunho das outras pessoas e possivelmente por causa do testemunho direto de Lucas conversando com Marta e conversando com Maria. Fica claro no texto que existe uma diferença entre o que é necessário e o que é essencial. E é sobre isso que eu quero falar de uma forma bem prática nessa manhã. Existem coisas que são de César e existem coisas que são de Deus. As coisas de César são as coisas necessárias. As coisas de Deus são as coisas essenciais. As coisas necessárias, nós podemos viver com pouco delas ou com mais. As coisas essenciais, sem elas, não vivemos.
Nós não vivemos sem ar. O ar é essencial. Qual é o trabalho que o ser humano faz para ter ar? Nenhum. Deus nos dá. Nosso coração tem que bater. Se o nosso coração não bater, morremos. O que fazemos para o nosso coração bater? Nada. Deus já determinou as batidas do nosso coração. Então veja que as coisas essenciais, elas são vida. E as coisas necessárias, muitas vezes, sustentam essa vida. Precisamos nos alimentar, isso é algo que necessitamos. Necessitamos de água, né? A água, nós podemos até purificá-la, mas a água está disponível já, porque Deus a criou para o nosso sustento, para que possamos manter a vida. Luz, nós podemos até artificialmente produzir luz, com tecnologia que Deus nos deu sabedoria para desenvolver, mas a luz já está essencial, sol, já está pronta para nós. Então veja, as coisas que são essenciais, Deus deu todas, e todas elas são vida. E o ponto aqui é bem claro em que uma irmã, Maria, sentada aos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos. A outra estava próxima e estava fazendo várias coisas para talvez servir ali a alimentação depois, ou até mesmo a estadia, cuidando de várias coisas. Mas aquele momento era um momento essencial aonde o Senhor estava ensinando, aonde o Senhor estava anunciando a verdade, anunciando as boas novas, anunciando perdão de pecados, anunciando vida eterna. Uma coisa que acontece nos dias de hoje, que nós temos que estar muito atentos, Romanos, no capítulo 12, diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, e que não devemos nos deixar moldar por este mundo. O que o mundo faz, basicamente, o sistema do mundo, isso interfere em todas as áreas da sociedade. O sistema que está no mundo quer colocar as coisas necessárias como essenciais. E se inverte a lógica que o próprio Senhor aqui está anunciando. Em que o ensinamento dele é o essencial, e essa parte, quem escolhe, não perde ela. Existe uma grande diferença entre você viver a tua vida, inclusive na igreja, trabalhando para aquilo que é necessário e perdendo o foco daquilo que é a essência, que é Cristo, que é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós na cruz, o que Ele fez ao ressuscitar, o que Ele fez ao ascender aos céus e o que Ele vai fazer quando voltar. A essência da vida não está nas coisas que temos, está nas coisas que o Senhor fez por nós. E hoje nós vivemos em dias bastante complexos e bastante pesados. Eu tenho uma filha de 15, 16, vai fazer 16 anos de idade em casa. E eu vejo a diferença que há de forma como pensa e a tentativa do mundo moldar as coisas de um jeito que não é bíblico. O mundo faz com que as coisas sejam muito mais virtuais e expositivas do ponto de vista visual. E isso não é amizade. Você não pode ter uma amizade virtual e você não pode ter uma amizade de aparência. Você tem que ter uma amizade presente e sincera, isto é, sem cera. Antigamente, os vasos, quando estavam rachados, o que se aplicava um certo tipo de cera nele, se fazia uma cosmética para que o vaso parecesse melhor ou até mais novo. Por isso, sincera, sem cera, sem reboco, realmente de coração aberto. E o que acaba acontecendo muitas vezes até em mídias sociais é basicamente transformando as coisas que são necessárias. Como é bom poder usar as coisas, como é bom você poder pesquisar, como é bom você poder ver um vídeo de um outro país. Isso são coisas ótimas da tecnologia. Mas quando se esquece da essência, que é a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, a igreja onde congregamos, o pastor em que nós somos sujeitos, os diáconos, os relacionamentos pessoais, e se coloca ansiedade ou necessidades ou coisas que são corriqueiras no meio disso, e se perde a essência
de nos amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, de perdermos a essência de que todos nós somos comprados com o sangue do Cordeiro, que todos nós somos iguais diante de Deus, não há diferença entre homem e mulher, não há diferença entre negro, branco, amarelo, índio, cafuso, seja qualquer um matiz de cor de pele, não há diferença de escolaridade diante de Deus, e não há diferenças financeiras diante de Deus. Porque a própria palavra diz que, na essência, se a pessoa é rica, ela deve olhar o pobre e se compadecer. E na essência, se a pessoa é pobre, ela deve buscar melhorar, mas também deve estar aberta a receber ajuda, instrução e orientação. Veja, a essência é amor, é compaixão. A essência é termos comunhão com o Espírito Santo. E essa comunhão com o Espírito Santo liga a nossa alma com Deus e nos aproxima um dos outros de coração, em ternos afetos de misericórdia entre nós. Veja, Marta não estava errada em querer fazer coisas, mas ela estava fazendo coisas na hora errada e ela estava fazendo coisas do jeito errado. Ela estava fazendo coisas que ela achava importante, e automaticamente pediu para o Senhor cobrar a Maria, porque ela não estava fazendo. E isso é uma das coisas que a mídia social faz. Você posta uma imagem, e você fica esperando o quê? Que as outras pessoas gostem, façam um tal de um joinha. Eu não uso muito, então, para mim não faz a menor diferença. Se existisse essas coisas de mídias sociais ou não, minha vida não mudaria absolutamente em nada. Mas você posta algo e você não recebe os joinhas, você tira aquilo e bota outro para ver se ganha mais joinhas com aquilo. Então você acaba gerando uma necessidade e aquilo se transforma em uma coisa para ti, falsa e essencial, porque se não houver uma resposta adequada como você quer, você muda aquilo ou você tenta fazer com que os outros queiram. E muita gente hoje tem amizade nesse ponto, e isso não é amizade. Você receber um joinha, você receber isso, aquilo outro, não é amizade. Porque amizade é aquela pessoa que você pode contar com ela de dia, de noite, de madrugada, aquela pessoa em que você realmente confia, e você não confia virtualmente, você confia na essência, porque a essência aproxima uma pessoa da outra. E quantos problemas, de ansiedade, quantos problemas emocionais. Adolescentes têm sofrido, crianças têm sofrido, jovens têm sofrido, adultos têm sofrido e idosos têm sofrido. Quanta gente que manda uma mensagem e não recebe uma resposta naquele dia, fica achando, essa pessoa não gosta de mim. Se você mandar uma mensagem para mim, as pessoas que me conhecem já sabem, eu vou responder 4 dias depois, 3 dias depois. Por quê? Porque se você tem uma coisa importante, você vai me ligar. Se você tem uma coisa importante, você vai me chamar e dizer, olha, eu preciso falar contigo. Olha, agora nessa época está um pouco complicado, mas o que eu faço muito com os meus amigos, meus irmãos, e com as pessoas que congregam comigo, é almoçar com elas. É jantar com elas. É nos encontrarmos para um café, marcarmos um horário na igreja, porque nada substitui a essência de sermos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E veja, quando nós começamos a movimentar o nosso coração e nossa vida para seguir a Cristo, e veja que o convite ele é bem direto. Quer vir após mim? Venha. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Não há nada de muito pesado ou difícil, a não ser que as coisas que são necessárias tenham um peso e um valor acima do que são em si mesmas. Porque se você colocar moda, roupa, exposição pessoal, sucesso, que são coisas que não são nem necessárias, você der valores a elas, ou a estética corporal, e você valorizar isso, que não são coisas nem necessárias, você acaba desfocando e não percebendo a essência. E isso gera uma insatisfação tão grande no coração da pessoa,
que a pessoa não consegue achar parâmetros ou uma realidade adequada para viver. E fica frustrada e começa a atribuir aos outros a culpa, começa a jogar sobre si uma culpa desmedida, e quando se percebe, há um conflito emocional gigantesco na pessoa. Marta corria de um lado para outro. Marta cobra de Jesus que a irmã dela, Maria, não estava lhe ajudando. E isso nós temos que prestar atenção. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha o ponto. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Veja, o que o Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O texto bíblico diz que o Senhor sabe do que necessitamos. Ele sabe que precisamos vestir, sabe que precisamos comer, sabe que precisamos pagar a conta de luz, Ele sabe destas coisas. Mas se nós depositarmos inteiramente a nossa confiança nele, nós vamos estudar para agradar a Deus. Então nós vamos estudar mais do que indicado. Nós vamos trabalhar com mais alegria, porque trabalhamos sabendo que foi Deus que nos deu, porque toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Todas as capacidades que temos, foi Deus que nos deu. E nós, ao usarmos isso como culto a Deus, ao usarmos isso para agradar a Deus, automaticamente nós acabamos indo além do que é necessário. E fazemos mais. Matemática, quem criou matemática foi Deus. Não foi o homem. Quem conduz a história é Deus. Os homens acham que são eles que conduzem a história, mas não é. É Deus quem controla. Porque Deus controla o tempo de vida de cada um de nós e Deus controla aonde a humanidade vai, porque ela vai chegar só num ponto, vai convergir tudo para Cristo quando Cristo se manifestar, céus abertos, nada mais será feito como foi feito antes, tudo vai ser feito novo para a glória de Deus em Cristo Jesus e na unção do seu Espírito. Entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Qual coisa? Fé. Crer que Deus tem o melhor. Muita gente confunde isso, fé, como se você fosse... O que vive na fé é aquele que está deitado numa rede, com as mãos para trás, esperando que as coisas caiam do céu. Absolutamente, a Bíblia inteira não tem ninguém assim. Por terem fé, estudaram. Por terem fé, subjugaram reinos. Por terem fé, excederam-se em entendimento. Por terem fé, dominaram povos. Por terem fé, administraram governos, reinos, impérios. Por terem fé, se mantiveram incontaminados do mundo e mantiveram o que é essencial na sua vida e cuidaram da sua vida para agradar a Deus. Tem inúmeros exemplos. Você vê Daniel, você vê Moisés. Principalmente para jovens. Daniel morava, por exemplo, na Nova York dos dias de hoje. Tudo que possa aparecer de melhor, tem lá, tem. Mas tudo de pior também tem ao mesmo tempo. Mas Daniel abriu mão do que não era agradável a Deus para se preservar para Deus. E Deus em todas as circunstâncias, guardou e livrou Daniel de todo o mal. Por quê? Porque Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando eu era mais jovem, e eu estava fazendo mestrado, muita gente dizia que eu estava querendo conquistar o mundo. Está querendo conquistar as coisas do mundo. Não, eu estava estudando porque eu queria aprender mais daquilo que Deus criou. E eu queria fazer isso, glorificar a Deus e agradar a Deus. Eu escolhi, quando mais jovem, ficar em cima da palavra de Deus e não sair dela. Muita gente tem a palavra de Deus como uma barreira de limitação pessoal. Não, para mim a palavra de Deus é completa verdade e completa libertação. Ela me mantém dentro, realmente, ela é um aio, ela nos prende. Mas ela deixa de fora tudo que não é bom. E coloca para dentro e joga para dentro de ti tudo que é bom de Deus. Por isso que
Maria estava sentada, quieta, em paz, alegre e desfrutando da comunhão e da essência da vida com Jesus Cristo. Isso é uma coisa que nós temos que refletir nos dias de hoje. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar desde cedo. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pela vida do Isaías, por outros irmãos queridos que me ajudaram quando eu era mais jovem, que me colocaram a direção do que é essencial. De que se nós voltarmos o nosso coração para Deus e amarmos a Deus, nas circunstâncias da vida que são difíceis, e existem circunstâncias extremamente difíceis. Por isso que Davi escreveu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As coisas necessárias, materiais, emocionais, necessárias, nós podemos viver totalmente sem elas. Mas você não vive sem um verdadeiro amigo. E o verdadeiro amigo pouco se importa se você tem a orelha maior ou menor, o nariz mais tortinho ou não tortinho. A pessoa que realmente é, na essência, tua amiga, pouco importa se o dentinho é meio tortinho, ela não está interessada nisso, ela está interessada em você. E nós aprendemos isso de Deus. Porque foi Deus que nos criou com essa estatura, Ele nos deu essa estrutura, uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, uns mais fortes, outros mais fracos, mas todos nós o quê? Amigos, irmãos, irmãs, em Cristo. Essa é a essência. Essa é a essência. E quem escolhe essa parte, guarde, Deus se encarrega de não tirar essa parte da sua vida. Em hipótese alguma será desamparado. Em circunstância alguma será envergonhado. Em necessidade qualquer que seja, Deus o sustenta. Ah, pastor, então nós não vamos morrer, não vai dar nada errado. Não é isso. Ainda que morra, viverá eternamente. Veja, quem escolhe a essência em Deus, porque Deus o chama a escolher isso, e deixa que essa essência modele o seu coração, modele suas emoções, modele seus relacionamentos, modele a sua estrutura de vida, não será desamparado. Sabe, esse texto é um texto que é extremamente importante para nós no dia de hoje. Principalmente nessa época de pandemia, onde muita gente está não entendendo o contexto geral do que está acontecendo. O que está acontecendo? Deus está mostrando à humanidade a sua finitude. É isso que Deus está mostrando. Que nós somos frágeis, que nós somos fracos e que nós necessitamos dele. E que nós precisamos uns dos outros. E que nós precisamos, na essência, do amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito. Nós precisamos de uma boa palavra do Evangelho que diz que, ainda que teus pecados sejam imensos, por causa de Cristo, da morte dele e do sangue que ele verteu na cruz, teus pecados são perdoados. Essa é a nova aliança em que você está. E esta palavra que está aqui, ela é viva e eficaz. Ela molda, modela a tua mente e o teu coração de acordo com a essência que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. As coisas necessárias, Deus sabe que precisamos. Ele nos dá. Por isso que Jesus disse, cuidem a César o que é de César. Sim, temos que estudar nesse mundo, temos que trabalhar nesse mundo, sim. Mas veja, a Bíblia não diz que nós vamos conquistar o mundo. A Bíblia diz que nós somos conquistados por Cristo, para vivermos eternamente. Então, como peregrinos na face da terra, devemos dar bom testemunho desse Deus maravilhoso, que quando o escolhemos, Ele nos preserva. E essa é uma promessa maravilhosa para os dias de hoje, pois Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Você jovem, adolescente que nos ouve nessa manhã, você adulto, ou você idoso.
A palavra de Deus te ensina a viver a cada faixa etária, a cada momento da vida de forma adequada. Com alegria, com ações de graça. Porque o nosso Deus é bom. O tempo na face da terra passa. Passa. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Guarde, quando nós nos agarramos a essa boa parte. Essa boa parte nos preserva na face da terra e nos abre as portas dos céus para sermos abençoados. Com essa palavra eu queria te abençoar nessa manhã. Para que você realmente veja o que está fora do contexto e o que está sendo valorizado mais do que aquilo que é essencial. Pastor Isaías fala algo que, óbvio agora, né, indo para 20 anos de casado, eu percebo muito bem. E louvado seja Deus que esta palavra tem conduzido minha vida, minha família, meus filhos, minha profissão no ministério. Ela tem cuidado de mim, ela tem preservado minha vida, ela tem realmente... Eu agradeço a Deus porque Ele me conduziu a escolher essa boa parte e Ele tem me preservado. Às vezes, quando as pessoas começam, por exemplo, um casamento, elas pegam um cachorro quente, cortam no meio. E o esposo comeu uma metade com uma Coca-Cola. E aquilo tem um contexto de amizade, de respeito e de amor e de paixão do casal imenso. O tempo passa e coisas necessárias, Deus nos acrescenta, Deus nos abençoa. E às vezes passa-se o tempo e as coisas que são necessárias, elas assumem um valor acima das coisas que são essenciais e as pessoas um dia se olham e dizem, você não é tão jovem, não é tão mais bonito, você não é tão mais bonita, você mais isso, o nariz aquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo outro, o teu, esse é meu, esse é teu, e aí começa as coisas que são acrescentadas pelo próprio Deus, por bênção, passam a ser essenciais e destroem o que realmente é a base. Todas as vezes que uma coisa do mundo entrar e assumir o lugar do que é essencial, o essencial é o amor de Deus derramado em nosso coração, a comunhão que temos com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus e com Deus Pai, a comunhão que temos na igreja, porque tomamos a ceia em um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. A amizade, o respeito, a comunhão, a fidelidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, essas coisas que são os frutos do Espírito, a alegria de estarmos juntos e o amor que é o maior de todos os dons. Quando essas coisas que são essenciais são sobrepujadas por coisas que são necessárias e as necessárias têm mais valor, rui. Está posta a derrota. Porque a palavra também deixa claro que o mundo inteiro jaz no maligno. O objetivo do diabo é te afastar daquilo que é a boa parte em Cristo Jesus. A batalha do cristão é contra si mesmo, não é contra outras pessoas. É contra as coisas erradas que estão no coração. A batalha do cristão, sim, existe uma batalha espiritual contra as trevas. E quanto mais nos aproximamos de Deus, não precisamos nos preocupar com o diabo, porque o diabo não chega. Por quê? Porque ao escolhermos a boa parte, Deus não nos retira dela. Então faça uma reflexão nessa manhã. Amoleça teu coração diante de Deus. Dobre o teu coração diante de Deus. Dobre a tua mente. E deixe o Espírito Santo trabalhar em ti. Para que o que é essencial realmente tenha o valor e a primazia. E o essencial é sermos filhos de Deus. Estarmos em Cristo e na comunhão da sua palavra e com o seu Espírito. Porque todas as outras coisas ordenadas nessa linha, a bênção de Deus cai sobre todas as outras coisas. E o que nos é necessário vai ser tratado como necessário, não como essencial. O essencial é a pessoa que está aí contigo, tua esposa, teus filhos, ou teus pais, ou teus irmãos. O essencial é o Espírito Santo que está vivo e poderoso dentro do teu coração, pois é Ele que vai te conduzir até Jesus Cristo e a vida eterna. Quero orar contigo nessa manhã. Quero te abençoar para que a graça e a unção do Espírito Santo vindo sobre ti te conduzam ao descanso. Jesus mesmo disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde
de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Leia depois de novo Lucas 10, 38 e 42, e faça uma reflexão. Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoamos cada pessoa que está conosco. Que a graça e unção do Teu Espírito Santo alcance as vidas. E que realmente haja, Senhor, esta escolha conduzida por Ti, para estar na Tua presença e permanecer na Tua presença. Porque quem está na Tua presença e permanece, as Tuas bênçãos não são retiradas. Pai, nós Te pedimos que a Tua mão console os corações, cure feridas na alma, cure, Senhor. Faz isso revelando ainda mais da obra da cruz, faz isso revelando ainda mais a Tua palavra, faz isso, Senhor, tocando diretamente sobre o coração das pessoas com o Teu Espírito, é o que nós Te pedimos. E abençoamos a Tua família, a Tua casa, o Teu trabalho, que haja paz sobre Ti, alegria no Espírito Santo e saúde em Teu corpo, para que você desfrute de dias na bênção do Senhor e na paz dEle. Que Deus te abençoe nessa manhã. Você pode entrar em contato conosco. Mande uma mensagem, peça uma oração, conte um testemunho. E também, não se esqueça, você também pode contribuir com alegria fazendo isso com liberalidade. Que Deus te abençoe e até o próximo final de semana. Paz a todos. Paz. Estamos alegres, o Senhor é digno e nós vamos louvá-lo nesta noite, amém? Aleluia! Você que está aqui nas palmas, casa também, vamos juntos adorar ao nosso Deus, declarar a Ele. Oh! Entrai com ações de graça, com cantos e louvor, em Sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre Sua misericórdia, porque Deus é bom. Sempre Sua misericórdia, porque Deus é bom e pra sempre Sua misericórdia. Entrai, oh! Entrai com ações, todos juntos nas palmas, com cantos e louvor, em Sua presença, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre Sua misericórdia, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre